Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Vayetze, ele sai. Gênesis 28, 8 a 32, 3. Nesta Parashá nós temos um assunto interessante, porque ele fala da ida de Yaakov até a casa de seus parentes. Quando isso acontece, obviamente ele está abandonando o seu lar, a sua casa, para estar agora junto de seus parentes, com quem ele nunca esteve. Ele tem uma referência, mas não a vivência. Então isso é muito importante para que nós possamos entender que ele está indo embora da sua casa porque o seu irmão deseja matá-lo. Falamos disso na Parashá passada, tá? Então, a gente vai ver uma coisa assim bem bacana. A tensão que cerca a saída deste homem de sua casa para empreender uma viagem e ir até a casa de seus parentes. Então é dentro deste contexto, dentro desta motivação, digamos assim, que nós vamos procurar entender alguns aspectos mais ligados às emoções que estão aflorando nesta Parashá. E eu preciso mostrar isso para vocês agora, tá? Nós vamos dar início falando do seguinte. Yaakov chega na região onde está sua família. E ele chega num local onde alguns pastores estão tirando água para o rebanho. E ele pergunta a alguém sobre a família de Lavan. E eles falam então de uma moça que está ali cuidando dos rebanhos do pai. O nome dela, Raquel. Aí a história é muito interessante porque quando ele chega e vê Raquel, ela mexe com as emoções dele. Além de ser parte da família, aquela moça acaba mexendo realmente com o lado de homem que Yaakov tem, ou seja, ele olha para ela e agora ele já se apaixona por ela. Há uma conexão, há um amor que está fluindo entre as duas partes. E a Torá não fala nada disso, mas a gente começa a perceber pelo contexto que Yaakov então fez de tudo para ajudá-la com o rebanho, para levar o rebanho para casa, e quando eles chegam de volta, e Lavan fica surpreso, encontra Yaakov, conversa com ele, diz que é da família, aquela coisa toda, e depois de algum tempo trabalhando ali, na casa de Lavan, Yaakov então, obviamente ainda cortejando Raquel, Yaakov então fala sobre a questão de amar a Raquel. Qual é a proposta que ele faz para Lavan? Gênesis 29, 18. Yaakov amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Veja que a palavra dele ela é muito clara. Yaakov é cirúrgico nas palavras. Eu te servirei por Raquel, tua filha menor, a mais nova, porque ele tinha uma mais velha. Veja bem, obviamente, em todo esse tempo em que ele esteve na casa de Lavan, ele conheceu Leia, a outra filha, e ele amava Raquel. Ele não dava atenção para Leia. E certamente surgiu algo no coração de Leia, que ela deve ter dito para o pai: olha, eu sou primogênita, eu tenho que casar primeiro, como é que a minha irmã mais nova vai casar e eu vou ficar solteira? Ah, meu pai! E você vai perceber que quando Lavan enganar Yaakov, esse é o argumento que ele vai usar. Aqui, a mais velha casa primeiro que a mais nova. Só que Lavan nunca disse isso para ele. Entendeu? Era
um costume da casa dele, só que era um costume que só o pessoal da família sabia. O noivo não sabia. Isso a gente vai perceber também o caráter de Lavan. Então, nós vamos ver que já há uma certa tensão dentro da casa, porque Leia sente ciúmes de Raquel. Raquel se sente amada, Leia se sente desprezada. E Lavan vai tentar dar um jeitinho, mesmo sem ser brasileiro, ele vai tentar dar um jeitinho para que as coisas possam sair de acordo com aquilo que ele julga o melhor. Ou seja, casar Leia primeiro. Aí a gente vai ver uma outra coisa que está por trás do relacionamento de Lavan e Leia. Na minha opinião, Leia era a filha preferida de Lavan e Raquel não. E por que eu tenho essa opinião? Porque quando era para cuidar do rebanho, Leia estava em casa e Raquel, que era a mais nova, estava cuidando do rebanho, estava lá entre os homens, fazendo um papel que não era dela. Entende? Então veja que ela parece que não tinha muito amor do pai. Porém, quando Jacob chega, Jacob ama essa moça. E logo de saída ele vê que ela é a alma gêmea dele. E quando isso acontece, tem uma coisa muito linda na resposta que Lavan vai dar para Jacob. Eu quero te mostrar porque tem um segredo aqui no hebraico. Eu vou mostrar para você aqui. Tá? A resposta dele está em Gênesis 29:19. Diz assim: então disse Lavan, melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Na gematria, nós temos uma coisa muito interessante. Melhor dá-la a ti, melhor que eu te dê. Em hebraico é titi, que é 810. E quando você faz a redução dá 9. Do que dá-la mitite a outro homem. Mitite é 850 na gematria. E fazendo a redução dá 13. Acontece que o nome Leia em hebraico, quando você faz a gematria, dá 36. E quando você faz a redução, dá 9. Então, Titi é Leia. E Raquel, a gematria dá 238, que quando você reduz, dá 13. Então, Raquel é Mitite. Entendeu? Isso aqui é muito interessante, porque mostra pra gente o seguinte, que na realidade, Lavan estava dizendo aqui, de uma forma oculta, que ele daria para ele as duas, só que daria Leia primeiro. Ok? Então, dentro do hebraico, nós começamos a entender que já está acontecendo alguma coisa, e esse homem dá uma pista para Jacob, mas Jacob não se toca, né? Ele não tem aquela percepção do que está acontecendo. Ok? Então, quando ele chega, ele trabalha, ele faz tudo o que precisava fazer, e aqueles anos passaram-se como não se fosse quase nada, porque ele amava Raquel. E aí, em Gênesis 29, do 21 a 25, tem um relato muito interessante. Vamos ler aqui para você entender. E disse Jacob a Lavan, dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Ok? Ele estava pedindo a parte dele no acordo. Ele fez o que devia fazer, agora ele quer a recompensa dele, que é Raquel. Porque ele quer a filha menor, Raquel. Aí, o texto continua dizendo assim, então reuniu Lavan todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe a Jacob, que a possuiu. E Lavan deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Leia. Pelo que disse a Lavan, por que me fizeste isto? Não tenho servido por Raquel?
por que me enganaste? Olha só o estrago que Labão vai fazer na vida de Léia. Eu quero mostrar para vocês uma coisa agora, que é algo muito sério. Eu quero falar um pouco sobre rejeição. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui. Jacó não amava Léia, ok? Está muito claro no texto. Ele amava Raquel. Quando ele amava Raquel, então o pai, junto com Léia, tentou dar um jeito para ver se ele encaixava isso. E quando ele dá Léia no lugar de Raquel, porque Jacó já tinha participado da festa, já estava mais alto, né? Já tinha tomado vinho e tal. E quando ele vai para a tenda, Léia, segundo o Midrash, não abriu a boca. Porque se ela abre a boca para falar, ia denunciar, porque não era a voz de Raquel. Ele conhecia a voz de Raquel. Aí, ele vai, possui Léia, obviamente, tá? E quando isso acontece, no dia seguinte, quando ele acorda, ele descobre que aquela mulher que está ao lado dele não é a mulher amada dele. Alguns sentimentos vêm à tona. Primeiro, ele foi enganado. E essa questão de ser enganado, isso é muito forte. É uma coisa que tira o chão da gente. A palavra enganar aqui em hebraico, ramam, ela significa iludir, enganar e desorientar. Eu fico imaginando o que Jacó sentiu quando ele descobriu que a mulher que dormiu com ele não era a mulher amada dele, mas era a outra. E ele não se apercebeu até aquele momento. Meu pai, ser enganado é algo muito ruim e gera algo no coração que vai da raiva até o desejo de se partir para os fatos, para as vias de fato, né? E dar umas palmadas em alguém. Se Jacó não amava Léia, e isso está na Torá, ele amava Raquel, o fato dela ter enganado a ele vai provocar então uma rejeição ainda maior. Então você imagine que no período do casamento, que são 7 dias, depois que ele descobre, ele então passa a ter uma postura diferente com Léia. Léia estava ali, Léia era esposa dele, mas ele não sentia nada por Léia. Veja só que coisa terrível. E Léia, agora, ela vai sentir na pele o que é ser rejeitada. Por que isso, irmãos? Porque Jacó foi enganado. Porque Labão queria se aproveitar disso. Então você imagina o seguinte, Labão pensou assim, vamos raciocinar aqui, se ele serviu 7 anos por Raquel, eu dei Léia, ele serve mais 7 anos, aí eu dou Raquel para ele, e ficamos quites, 7 anos por cada uma. Na mente daquele homem, ele realmente armou um plano para deixar Jacó com ele. E por quê? Porque Jacó era um homem justo, era um homem honesto e, pelo que a Torá fala, o trabalho que Jacó fazia era de excelência. Então, quem quer perder uma pessoa assim? Ninguém. Qual é o patrão que em sã consciência quer perder um funcionário que ele é, digamos assim, o melhor dos seus funcionários? Ele quer valorizar essa pessoa, ele não quer perder essa pessoa. Então, olha só que coisa terrível essa. Quando isso aconteceu com Jacó, houve um sentimento realmente muito forte no seu coração. Aí, a Torá diz assim,
E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Leia. Passou os 7 dias com ela e pronto. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labã deu sua serva Bila por sua serva a Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. Ok? E o que aconteceu então? E serviu a Labã por mais 7 anos. Vendo, pois, o Eterno que Leia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Veja só o que esse homem fez. Esse homem despertou um sentimento em Jacó, que fez com que ele tivesse raiva de Leia. E ele tinha que cumprir a obrigação de marido. Porque isso é óbvio, irmãos, no Oriente não tem como. A pessoa tem que cumprir a obrigação dele. Isso é coisa de homem, palavra de homem, entendeu? Então, às vezes as pessoas dizem assim, Rabino, mas ele podia pegar e ficar só com Raquel e deixar Leia abandonada lá. Não podia não, porque havia uma obrigação, havia uma palavra que ele tinha que cumprir. Mesmo ele tendo sido enganado, entendeu? Então, a gente mostra com isso o caráter do homem. E Jacó era um homem de verdade. E aí, quando o Eterno então vê essa situação, o Eterno faz o seguinte, ele vai abrir a madre de Leia e fechar Raquel. Entendeu? E nós não entendemos muito bem por que o Eterno fez isso. Mas nós sabemos que aquele sentimento, que foi um sentimento legítimo, acredito que qualquer homem que esteja me escutando aqui, que passasse por uma situação dessa, sentiria o mesmo que Jacó sentiu. E eu confesso para os irmãos que se isso acontecesse comigo, a minha reação seria a mesma. Agora, a gente vê o seguinte, o Eterno abre a madre de Leia, e Leia começa a conceber. E aí, ela dá à luz a um filho que se chama Reuben, ou Reuven, que significa eis um filho. Ou também, o Eterno viu a minha aflição. Puxa vida, olha só que coisa extraordinária. Agora, os nomes dos filhos de Leia serão o reflexo da dor que ela está sentindo. Então você vê que quando ela engravida de Reuven, ou Ruben, né? O que ela sente é aflição. Aflição por ter um marido que não a ama, porque ela também foi culpada nessa situação. Ela e o pai são culpados por acontecer agora uma tragédia na vida dessa mulher, dela ter um marido que não se importa com ela. Faz a sua obrigação, mas não se importa. E é uma coisa interessante agora, irmãos, porque você vai ver que os próximos filhos, eles vão ser estes sinalizadores das dores dessa mulher. E aí a gente vai ver depois do caráter de Ruben e dos demais filhos de Leia, o que eles produziram de frutos no futuro, por causa da dor dessa mãe que se sente rejeitada, tá? Então, aí ela vai dar à luz de novo, e Gênesis 29, 33 diz assim, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Eterno ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e chamou Shimeon, que significa o Eterno está ouvindo, ou ouvindo, né? Oh, meu Senhor, veja só o que essa mulher agora está dizendo para Raquel e para Jacó. A mensagem aqui é clara. E ela ainda está tentando, de alguma forma,
dizer para o seu marido que o Eterno está com ela, tá? Quando nós continuamos avançando na história, nós temos um terceiro caso agora. Gênesis 29, 34, que diz assim: e concebeu outra vez, falando de Leia, e deu à luz um filho, dizendo: agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. Levi, que significa junto. Essa ilusão que ela teve, de que um filho vai segurar o marido, de que um filho vai fazer com que o marido se aproxime, é a ilusão que muitas mulheres têm, no mundo inteiro. Sentem-se rejeitadas e partem para a questão dos filhos. Os filhos são usados como armas, ou como objetos, para poder ganhar o amor e a atenção do marido. Então, quando isso acontece, os filhos eles acabam recebendo essa carga e essa falta de amor e carinho. E você vai ver uma coisa muito interessante. O Eterno vai pegar essa tribo aqui, Levi, para torná-los os sacerdotes. E também os auxiliares dos sacerdotes, que serão os levitas. Vai vir dessa família, dessa criança que está sendo concebida. E nasceu agora o Levi. E isso fica muito latente, porque demonstra que Leia estava desesperada. Esses 3 filhos são uma demonstração dela de que ela quer a atenção de Jacó. Eis um filho, Shimeão, o Eterno está ouvindo. Ou ela poderia estar dizendo para Jacó assim: você está ouvindo? Você está ouvindo, Jacó? E o outro é junto. Então imagine que tudo isso está acontecendo e esta mulher está sofrendo dessa profunda rejeição. Por outro lado, Raquel está sofrendo com outro tipo de problema, que é o fato dela não conseguir engravidar. Então a gente vê aqui que nós temos Jacó entre 2 mulheres que estão com as suas almas esfaceladas. 2 mulheres que estão com as suas almas doentes, precisando de cura. E isso tudo gerado por quê? Porque um homem resolve que os seus problemas serão transferidos para uma outra pessoa. Rabino, o senhor está querendo dizer que as filhas dele eram um problema? A gente não sabe. Mas parece que ele ia entregar a Raquel e entrega a Leia antes, mais ou menos assim. Ó, fica com tudo isso aí para você. Agora, isso é problema seu. E quando a história vai seguindo, nós vamos percebendo que essa família era uma família equilibrada, entre aspas, mas os conflitos familiares ali eram muito constantes. Havia realmente uma tensão dentro da família. A pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: o que leva uma pessoa rejeitada a tomar esse tipo de atitude? Porque a rejeição não acontece só dentro da família, tá? No casamento, não acontece, só acontece em várias áreas. Acontece na área profissional, acontece na área religiosa, acontece na escola. Então, quando a gente é invadido por esse sentimento, nós precisamos entender o que é que está acontecendo, para a gente poder reagir a isso
E existem algumas coisas que a gente precisa aprender a fazer, que é lidar com a rejeição. É lidar com aquilo, porque a rejeição, ou quem rejeita, está dizendo o seguinte: você não tem espaço para a minha vida. Na minha vida, eu não quero você. É isso que aquela pessoa está dizendo. Ora, faríamos então uma análise disso. Aquela pessoa, ela quer uma privacidade. E ela não te quer ou não me quer invadindo a privacidade dela. Então, qual é a atitude dela? Eu rejeito. Então, isso é um tipo de um termostato para poder fazer uma medição de como aquela pessoa vai lidar com o fato dela não te querer ou não me querer no espaço dela, e como eu vou reagir e você vai reagir a esse tipo de situação. Então, essa dependência que havia dos dois, ou entre essas duas pessoas, agora se torna uma separação. E esse rasgo que é feito dessa separação acaba doendo para algum lado. Agora, veja bem, isso gera uma tristeza muito grande no nosso coração. Então, o que a gente tem que fazer? É resolver logo essa questão da tristeza e não sofrer com esse tipo de situação. Quando a gente fala a nível de relacionamento, eu queria falar uma coisa para você. Eu sei que os relacionamentos geram vínculos de várias naturezas, inclusive o vínculo carnal. Mas a gente precisa entender o seguinte: peraí, se a outra pessoa não me quer, por quê eu tenho que sofrer com isso? Por que eu preciso me importar com essa pessoa se ela não está querendo a minha companhia? Porque a tristeza pode levar à depressão. E o que é justamente a depressão? É aquela questão de desequilíbrio nas emoções que levam à culpa, à autorrecriminação, sofrimento pelas próprias falhas. Aí a pessoa começa a se perguntar o seguinte: o que eu fiz? O que eu poderia ter feito para outra pessoa? Olha, será que eu fui tão desagradável assim para outra pessoa? E aí, qual é a solução? A pessoa se fecha dentro de si mesma. Pum. E agora, ela é o seu próprio mundo. E esse tipo de situação, ele serve a quem? Somente ao diabo. Por quê? Porque a pessoa vai entrar num mundo negro, sem luz, onde ela tem dúvida, onde ela está se esforçando para poder sobreviver, e olha para si mesmo e diz assim: eu não tenho valor nenhum. E tudo isso é mentira. Então, a tristeza que advém dessa rejeição, ela precisa ser quebrada. Para quê? Para a gente não entrar em depressão. Uma das coisas que a gente vai ver é que parece que Leia aprendeu a lidar com isso e ela vai passar de uma fase para outra. Então veja bem, olha só. Ela, em Gênesis 29:35, ela vai fazer uma declaração que é importante para a gente entender agora. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Eterno. Por isso chamou Yehudá, e cessou de dar à luz 4 filhos. Agora, parece que essa mulher está um pouco mais madura. E ela entendeu que se ela ficar deprimida, se ela ficar chateada, ou quais forem as reações dela, não vão trazer Jacó para perto dela. O que ela fez? Ela disse assim: bom, agora eu vou louvar o Eterno, agora eu vou mudar de postura. Agora eu vou entregar tudo nas mãos do Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. E aí,
nós vamos perceber o seguinte: nós precisamos entender também em que ponto está esse problema de rejeição. Irmãos, quantas vezes nós fomos abandonados? Aconteceu comigo e não foi uma vez. Pessoas para quem a gente deu tudo, ensinou tudo, ajudou, e no final das contas, viraram as costas e foram embora. E aí você não acha que eu perguntei para mim mesmo o que eu fiz de errado? Lógico que eu perguntei. Você acha que eu não perguntei ao Eterno o que eu fiz de errado? Lógico que eu perguntei. E qual foi a resposta que o Eterno me deu? O Eterno me disse assim: eles vieram para te sugar e no final para te matar. Porque o objetivo dessa rejeição é gerar depressão para você morrer. Então, tem uma coisa por trás dessa rejeição que nós precisamos entender. A rejeição pode gerar a morte. Quando essa rejeição, ela é uma rejeição ilegítima. Eu quero que você entenda agora o que eu vou dizer, porque no caso de Léia, essa rejeição, ela foi, de certa forma, legítima, porque foi ela que provocou essa situação junto com seu pai na vida de Jacob. Então, nesse caso, essa rejeição pela qual ela está passando, ela plantou para poder colher. Então, parece que ela chegou no momento, ela entendeu tudo isso. Então, a pergunta que eu faço agora é a seguinte: quando nós passamos por um período de rejeição, essa rejeição nós a plantamos ou ela foi uma coisa enviada das trevas para nos destruir? Nós precisamos ter clareza na hora da resposta, porque somente a clareza vai fazer com que a gente mude de postura e faça como Léia fez. Ela com certeza admitiu sua culpa e disse assim: bom, eu entendi que eu fiz besteira, então agora eu vou louvar o Eterno e vou deixar esse negócio para lá. Tanto que o texto da Torá diz: e cessou de dar a luz. Olha só que coisa. Então, quando ela admite isso, o Eterno fala assim: então agora chega para você. Porque você entendeu agora que os filhos, eles não vão servir para você poder ter o seu marido perto de você. Os filhos são meus, são herança minha. E ela não entendeu isso. Ela está abusando dos filhos. E a gente vai ver que isso vai acontecer depois, lá no caso das mandrágoras também. Entendeu? Então ela usa, ela tem aqui um resquício de cura. Mas ela ainda assim, ela quer ver Jacob como, olhando para ela como a amada dele. E ela não é. Ela não é. Não adianta que ela não é. Então, existem coisas, irmãos, que nós precisamos admitir. Nós precisamos olhar e dizer assim: olha, não dá para a gente fazer certas coisas e caminhar com certas pessoas. Não dá. Existem pessoas que não servem para andar do nosso lado. Porque no final essas pessoas vão nos trair e vão nos rejeitar. E vão influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo. E Léia aqui, ela chegou nesse ponto, entendeu? E a gente vai ver que quando Raquel reclama que ela não tem filhos, Jacó fica irado com ela. E diz: eu estou no lugar de Elohim, que te impediu o fruto do teu ventre. Você vê que o problema não era só com Léia. Raquel estava vivendo aqui uma fase em que agora ela diz para Jacob que ela quer ter filho. Entende? Então, os problemas aqui eles estão pipocando dentro da família de Jacob. Meu pai, e todo esse sofrimento por causa da atitude de um homem. Então, eu gostaria que nós pudéssemos, de uma forma muito honesta, fazer um retrospecto nas nossas vidas e procurar, nos momentos de sofrimento que nós tivemos, a causa. Não só jogar nas costas dos outros, mas ver o seguinte:
deve ter tido coisa que nós plantamos. Eu tive fatos que eu passei na minha vida que fui eu que errei. E depois eu tive que admitir, pedir perdão para o Eterno. Eu falei, pai, eu não precisava passar por isso. E realmente o Espírito Santo me disse isso. Você não precisava, você passou porque você plantou isso. Então, a gente depois vai ver a questão aqui das servas sendo entregues para poder dar a luz, né, no lugar das matriarcas e tudo. Mas, no final das contas, o que a gente vai ver aqui é que são 3 pessoas feridas. E Yaakov com medo de seu irmão, a ponto de ter que ir embora de casa porque ele ia matá-lo. Quando ele encontra o amor da vida dele, ele não pode se casar com essa mulher porque o seu sogro dá a ele a outra filha que não é amada e, portanto, rejeitada. Então nós temos aqui 3 pessoas que estão precisando de cura. 3 pessoas que estão num turbilhão de emoções precisando de cura. E a gente vai perceber que tudo isso aqui vai acontecer e a cura vai vir só lá no final, quando eles saírem da casa de Labão. E Jacó vai ser curado no caminho, quando ele se encontra com aquele ser e tem um embate com ele. E ali ele é curado, ali a alma dele é curada. Entendeu? Então, a gente vai perceber que essa cura, ela vai vir com o tempo e com as circunstâncias. Ali, Jacó foi curado num momento de comunhão. Uma comunhão muito difícil de ser, como é que eu vou te dizer, expressa em palavras, porque havia ali uma briga, vamos dizer assim, um confronto. Aquele ser queria ir embora, ele disse assim, você não vai embora enquanto você não me abençoar, eu quero a bênção. Mas ele tinha tudo. O que ele queria? Na realidade, ele queria ser curado. Então ele disse assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Mas a bênção que ele tanto necessitava era a cura. Baruch Hashem por isso. E ele não largou aquele ser enquanto ele não foi tocado. E aí, a cura dele interior foi refletida por algo no exterior. Então, todas as vezes que ele mancasse, ele ia lembrar, eu tive um encontro com o meu papai, e ele me curou, e eu fiquei marcado. A minha história tem uma marca da minha cura. Entendeu? E tudo isso vai se refletir depois na vida desse homem, no encontro que ele vai ter, ou no reencontro que ele vai ter com o irmão, a forma como isso tudo vai acontecer, já é um outro homem ali. Não é aquele homem medroso, não é aquele homem, é um outro homem. E certamente a sua família viu isso, quando ele saiu daquele lugar para se encontrar com a sua família de novo. Naquela noite, a experiência que ele teve, ele pôde testemunhar para a sua família. E isso, obviamente, vai influenciar todo o futuro deles. A pergunta que fica é a seguinte: qual é a nossa postura em meio à rejeição? Quem é rejeitado, via de regra, quer chamar atenção. Quem é rejeitado precisa estar sempre gritando para os outros e tendo que ser aceito. A pessoa vai fazer de tudo para ser aceita, inclusive mentir, roubar, trapacear, vai fazer de tudo para ser aceita. Por quê? Porque lá dentro da alma dela, a rejeição grita. Ao invés dela resolver o problema da rejeição, ela quer maquiar isso com atitudes se sentindo amada. Mas ela vai forçar uma situação para que ela se sinta amada. Esse amor não é legítimo, irmãos. Isso é uma coisa muito ruim. Porque o verdadeiro amor, ele vem e ele cura as feridas. Mas quando a pessoa busca subterfúgios, ela busca isso de outra forma, ela não vai alcançar a cura. Ela vai cobrir aquilo com um pano de amor que não é verdadeiro
e que vai levar a vida dela logo depois ao fracasso. E a gente vai ver que isso vai resultar em tragédias familiares. Infelizmente, muitos casos aconteceram. Homens e mulheres que se perderam em meio à rejeição. Leia vai continuar a sua vida e depois que eles chegam em Canaã, ela vai ter mais um tempo de vida e depois vai partir. Mas a Torá depois não fala mais da história dessa mulher e nem das consequências dessa rejeição. Mas, obviamente, ficaram marcas, não só nela, como nos filhos. E os filhos depois vão ter atitudes que vão espelhar a rejeição de sua mãe. Inclusive, a maior prova disso é quando eles rejeitam Yosef, que era o filho amado de Jacó, com Raquel. Aí você vai ver que a rejeição da mãe, ela é transferida para os filhos. E os filhos vão fazer o que a mãe não conseguiu fazer. Eles vão tentar matar por causa da rejeição. Fica aí o alerta, para a gente poder então entender o quão grave e séria é a rejeição. Nós precisamos de cura na rejeição. Precisamos de cura das nossas emoções e pedir ao Eterno que nos ajude para que nós não sejamos como Léa, a ponto de influenciar seus filhos e levá-los depois a uma atitude que poderia gerar uma tragédia. Ou seja, um dos filhos que iam compor as 12 tribos de Israel iria ser dizimado dentro da própria família. Que o Eterno tenha misericórdia e não permita que isso aconteça conosco. Então, que o Senhor possa nos curar da rejeição e colocar nisso a aceitação e o amor dele por nós e de nós, por nós mesmos e por aquelas pessoas que nós amamos, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.